Sabe, eu sinto que Hollywood meio que mentiu pra todos nós durante muito tempo. Ah, com certeza. E mente muito bem. Tipo, fomos condicionados a acreditar que a gênese de qualquer grande empresa de tecnologia ou de um projeto mais ambicioso começa sempre com uma epifania no meio da noite, né? Uhum. A clássica lâmpada acendendo em cima da cabeça. Exato. E logo em seguida aparece um investidor engravatado assinando um cheque de milhões de dólares, como se isso fosse a regra. É uma expectativa cultural fortíssima. A gente associa o escritório chique, a mesa de ping-pong e uma conta bancária infinita como a linha de partida obrigatória. Mas a realidade que estamos trazendo para a nossa imersão de hoje prova exatamente o oposto. Ter dinheiro demais num primeiro dia pode ser, na verdade, a principal razão pela qual uma ideia morre antes mesmo de nascer. Essa é uma quebra de paradigma essencial para nossa audiência, porque a gente costuma associar grandes cifras financeiras à validação. Tipo, uma rodada gigante de investimentos traz uma falsa sensação de segurança. Como se o risco já estivesse totalmente mitigado, né? Exatamente. O que é fascinante aqui é que a própria definição de um produto, naqueles estágios iniciais, simplesmente não suporta essa injeção prematura de escala. Nossa, sim, fica pesado demais. Porque o produto não é uma entidade estática que nasce pronta na cabeça de quem funda a empresa. Ele é fluido, ele exige um ambiente quase de escassez para ser testado, moldado e fatalmente alterado com base no contato com a realidade. Certo. Vamos desempacotar isso. Para quem está acompanhando a nossa análise de hoje, o material-fonte é um guia bem denso chamado 16 Definindo Produto. Um material excelente, diga-se de passagem. Muito bom mesmo. E a nossa missão aqui não é falar sobre como ficar rico rápido, sabe? Não tem fórmula mágica. Nós vamos analisar a mecânica cruel e muitas vezes caótica dos primeiros meses de vida de um projeto. E a premissa central é que hoje em dia, evidências de uso real valem infinitamente mais do que montanhas de dinheiro ou projeções em uma planilha. Com certeza. E tudo isso começa com o que a gente pode chamar de a revolução do custo. A fonte cita a visão da 500 Startups, que é uma aceleradora global gigante. Sim, e a obsessão deles é justamente por equipes que consigam fazer muito com pouco, operando quase no vácuo financeiro para criar produtos globais e baseados em plataforma. O custo de iniciar uma empresa de tecnologia caiu, 100 vezes, ou pelo menos umas 50 vezes desde os anos 90. Tem um motivo histórico para isso. Nos anos 90, o risco financeiro vinha muito antes do risco de mercado. Tinha que comprar servidor físico, né? Nossa, sim, era preciso comprar servidores caríssimos, licenciar bancos de dados corporativos, montar data centers inteiros. Um dinheiro absurdo. Só para descobrir meses depois se alguém iria acessar o site. Hoje a gente tem software de código aberto, computação em nuvem, armazenamento muito barato. E marketing online acessível, claro. O que me faz pensar numa analogia. Construir uma startup nos anos 90 era literalmente como erguer um shopping center de concreto. Boa comparação. Sabe, precisava comprar o terreno, colocar toneladas de cimento, contratar operários. Tudo físico e irreversível. Se a localização fosse ruim, já era. Fim de jogo. Exato. Enquanto hoje, é como montar uma loja pop-up digital. A pessoa muda a fachada em minutos, testa vitrines diferentes. Mas isso levanta uma dúvida. Se é tão barato hoje em dia, não corremos o risco de focar demais em construir coisas inúteis só porque podemos, em vez de focar no cliente? Ah, esse é o grande ponto cego. A facilidade técnica acaba mascarando a falta de adequação ao mercado, o que chamamos de ilusão da facilidade técnica. Tipo, construir pelo prazer de construir? Sim. E é por isso que a prioridade hoje não é captar recursos financeiros gigantescos logo de cara, mas sim demonstrar evidências de que as pessoas realmente querem o produto. O talento da equipe tem que focar nisso. O que nos leva para um cronograma muito específico e até meio perigoso, já que não precisamos de milhões, precisamos de agilidade. A velocidade é tudo nessa fase. A fonte fala de uma meta bem agressiva. Passar do protótipo para a versão alfa em 3 a 6 meses, focando no desenvolvimento do conjunto mínimo de recursos críticos.
o famoso produto minimamente viável, o MVP. O objetivo é chegar naquele ponto de virada onde a equipe pode dizer que funciona e que tem alguém usando. Garantir ali de 10 a 1.000 usuários, certo? Isso. E o perigo real aqui não é o código da erro, é a fadiga. Se empreendedores ou estudantes passam de 4 a 6 meses sem um protótipo viável, a maioria simplesmente desiste. A motivação vai pro ralo. Totalmente. Se não acontecer nesse período de 6 meses, as chances são de que nunca acontecerá. A pessoa parte para a próxima ideia. Então, o que tudo isso significa? Porque, olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Vai em frente. 3 a 6 meses. Isso não é rápido demais? Não há o risco de entregar um produto meio vergonhoso para o usuário final? É como se a gente tentasse assar um bolo enorme em 20 minutos. Vai sair cru por dentro. Exato. Um bolo meio cru. Não seria mais inteligente focar em assar perfeitamente um simples cupcake em vez de um bolo de casamento mal feito? Olha, eu adoro a analogia do cupcake. Mas a realidade de um MVP nessa janela de 3 meses é ainda mais dura do que isso. Como assim? O problema do cupcake é que ele pressupõe um produto finalizado. Tem massa, recheio, cobertura. Só que pequeno. Às vezes, o MVP não é nem assar o cupcake. É só vender a cobertura, para ver se quem passa na rua gosta de açúcar. Nossa, vender só a cobertura. Isso soa bem desconfortável. E tem que ser. O objetivo não é a perfeição. É alcançar um design e uma usabilidade que sejam apenas aceitáveis. Isso reduz os riscos do produto e estabelece as primeiras métricas de conversão. É validar antes de construir a cozinha inteira. Se conectarmos isso ao cenário geral, testar com uma dúzia ou uma centena de usuários salva a equipe dessa fadiga terrível de passar um ano construindo algo que ninguém quer. Faz todo sentido. Uma vez que o nosso cupcake, ou melhor, a nossa cobertura de cupcake, sobrevive a esses primeiros meses, como o produto e a equipe evoluem no mundo real? A visão da 500 Startups mapeia isso em 3 grandes fases de investimento e crescimento. A fase 1 é o início. Aquele modo sobrevivência. Sim, de 1 a 3 pessoas com pouco ou quase nenhum dinheiro. Aqui é onde a filiação a incubadoras faz toda a diferença. O material cita exemplos fascinantes do ecossistema lá da Universidade de Maryland, a UMD. É verdade, eles têm uma estrutura incrível. Muito robusta. Mostra como as equipes não precisam escolher um caminho só. Tem o EIP, o programa Hinman Seals, a Startup Shell, o Jingman Center, o Do Good Institute, até a Academy for Innovation Entrepreneurship. É muito apoio simultâneo. Exato. Essa rede segura a equipe enquanto o produto ganha corpo. Depois, entra a fase 2, que é o crescimento inicial. Aí a coisa começa a ficar séria. A equipe cresce, né? Mais pessoas na equipe e começa a entrar o financiamento semente. Dinheiro de anjos, competições, bolsas. E o produto ganha uma segunda versão funcional. Sim, o marketing se torna mais sofisticado e o processo de vendas precisa ser repetível. Aí, finalmente, vem a fase 3, que é a escala. A fase dos milhões. Dezenas de pessoas trabalhando milhões de dólares de capital de risco. O produto já tem 1 ou 2 anos de mercado. É um momento de provar crescimento e construir infraestrutura. Nossa, ouvindo isso, fico impressionado com a riqueza desse ecossistema todo. Eu compararia essas 3 fases aos níveis de um videogame. Como assim? Achei curiosa a comparação. Tipo, a fase 1 é aquele modo sobrevivência com pouquíssimos recursos. Você só tenta não perder o jogo rápido. Certo. A fase 2 é quando a gente desbloqueia novas habilidades, tipo marketing sofisticado e vendas. E a fase 3 é a grande batalha contra o chefão da infraestrutura e da escala global. É uma ótima forma de visualizar. E o que é importante notar é como o próprio produto precisa mudar nesse caminho. Da versão 1 para a versão 2 e além. Sim, ele não fica parado. O portfólio de produtos se expande. Pode haver até canibalização ou substituição do produto original, com novos preços e novos públicos. Mas a definição do produto deve se manter clara, em termos simples, sem muito jargão técnico, em todas essas 3 fases. E para escalar nessas fases mais avançadas, é impossível não bater de frente com o mundo exterior.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante. A armadilha da inovação isolada. Sim, porque escalar significa enfrentar concorrência. E é aí que muito empreendedor comete o maior erro da vida na hora de apresentar a ideia. O clássico momento de dizer não temos concorrentes. Nossa, falar isso é pedir para dar errado. O texto diz que os investidores vão rir ou até expulsar a pessoa da sala. E com razão, sempre há concorrência. Sempre. Pode ser direta, indireta ou até mesmo o cliente se servindo, resolvendo o problema por conta própria, como a planilha, por exemplo. Aquela famosa gambiarra interna. Eu comparo essa frase de não temos concorrentes a um explorador que chega dizendo que descobriu um continente inteiro que ninguém nunca quis colonizar. É um sinal de alerta vermelho. Seu terreno está vazio e o mar está calmo demais, talvez o solo seja tóxico. Se ninguém está ali, talvez não exista dinheiro para ser feito ali. Isso levanta uma questão importante, o pensamento crítico sobre lacunas de mercado. Se não há concorrentes, por que não há? Que oportunidade mágica foi vista que o resto do mundo ignorou? Tem que ter muita clareza para responder a isso. E tem outra peça desse quebra-cabeça do mundo exterior, que é a propriedade intelectual. Reconhecer o potencial para patentes desde cedo. A fonte até cita o curso da MIT sobre os aspectos legais do empreendedorismo. Não dá para deixar isso como um pensamento tardio, só lá na fase 3. Exatamente. A proteção legal tem que ser planejada enquanto se desenvolve o produto. O que eu acho que vale jogar para a nossa audiência agora é o que mais chama a atenção de quem nos ouve na hora de analisar a concorrência de um produto que costumam usar no dia a dia. Excelente pergunta para reflexão. E bom, fazendo uma recapitulação enérgica de tudo que vimos hoje, Vamos lá. nós começamos desmistificando aquele mito do capital inicial gigante, provando que muito dinheiro no início pode até atrapalhar. Focamos na necessidade urgente de ter um protótipo ou MVP entre 3 a 6 meses para evitar a fadiga da equipe. Fundamental. Navegamos por aquelas 3 fases de evolução do produto, saindo da proteção da incubadora até chegar nos milhões de capital de risco. E por fim, alertamos sobre a ingenuidade perigosa de ignorar a concorrência e a questão das patentes. E o grande objetivo final de tudo isso é alcançar um produto com um excelente Product Market Fit, ou seja, aquela adequação perfeita do produto ao mercado. Exato. E por que tudo isso importa para quem está acompanhando a nossa imersão de hoje? Mesmo que a pessoa não seja a dona de uma startup. Importa muito, porque o princípio de testar ideias rapidamente, validar com usuários reais e não ter medo de evoluir a versão inicial, se aplica a quase tudo. Até fora da tecnologia, né? Sim, projetos de faculdade, processos internos em empresas tradicionais e até projetos criativos pessoais. O modelo mental de validação contínua é universal. É uma mudança de mentalidade fantástica. E isso me traz a uma reflexão final, baseada em tudo que destrinchamos desse material. Qual seria? Pensa bem, se o custo para construir um produto caiu mais de 50 vezes nas últimas décadas e as ferramentas tecnológicas estão ao alcance de quase todos nós em um laptop comum, o dinheiro definitivamente não é mais o grande diferencial do mercado. Fato. A barreira caiu. Então, fica a reflexão para quem nos ouve. No mundo de hoje, o recurso mais escasso não é o capital. Seria, talvez, a resiliência para não desistir no 4º mês de projeto, quando a fadiga bate. É um ótimo ponto. Ou, quem sabe, o ativo mais raro seja a coragem de lançar aquele nosso cupcake imperfeito no mercado muito antes de estarmos verdadeiramente prontos. É algo forte para se pensar. Com certeza. Uma provocação e tanto. E com esse pensamento nós fechamos a nossa análise de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa imersão e até a próxima.